Francisco Milanês, como é que a Agapan está vendo essa discussão toda, hein? Boa noite, um prazer estar aqui, Leão, Záquia, Rogério, vereador Mauro. A Agapan vê da seguinte forma: há 38 anos atrás, casualmente, exatamente neste mês, um associado da Agapan subiu numa árvore e, na época, o interventor que ocupava o lugar do prefeito, o engenheiro Telmo Thompson Flores, que cobriu a cidade de concreto, gostava muito disso, disse e reestudou que o viaduto da João Pessoa, ou ele saía, ou ele tirava as árvores, que era impossível, que tinham tentado todas as formas de traçado, que o viaduto saísse sem tirar as árvores. As árvores estão ali, tem uma placa de homenagem à Agapan, feita pelo direito, inclusive da URGS, e o viaduto está ali. Então, quando se diz não tem outra saída, é o que o Telmo Thompson Flores disse. Inclusive, ele cortou as árvores no período de férias da universidade, exatamente como aconteceu esse corte que começou antes do carnaval, dentro do carnaval praticamente. Então, tem uma semelhança histórica interessante. O azar do Telmo é que era um dia de matrícula, e o Dairel, matrícula da engenharia, que nós estávamos, o Dairel e eu éramos colegas, o Dairel viu e tal, e subiu. E também que as árvores não eram tão pouco usadas que essas do gasômetro, que também os jovens viram e realmente tomaram posição, que a gente está muito orgulhoso dessa juventude aí. Bom, dito isso, a legislação ambiental, ela requer a resolução que criou todos os estudos de impacto ambiental, ele parte do primeira coisa. A primeira coisa que tem que ser feita são alternativas locacionais. Segundo, tecnológicas. Nesse caso, então, quais outros lugares poderiam servir de escoamento? Escolhido o melhor das alternativas, aí qual a tecnologia? Se é escavar, se é viaduto. Tem um viaduto aí de 120 milhões, né? Não, seria uma escavação. Eu acho que esse cálculo está meio rápido, porque às vezes quando a gente fala cálculo de túnel, a gente fala cálculo de túnel que tem que ter suporte superior para peso também, por exemplo, né? Que os cruzamentos, em geral, esse aí seria um túnel, nem seria um túnel, seria só a escavação e por cima ia praticamente passar só pessoas, né? Francisco, aí tu tem que considerar, digamos, a largura desse túnel e a complexidade de uma cota baixa e a necessidade... Eu só estou dizendo que ele não é um túnel típico, seria um túnel barato. Comparando com túneis, porque ele não teria que ter rodagem em cima. Mas 120 milhões? Barato? Não, mas eu acho, eu acho que esse preço está um pouco superestimado. Mas eu não é a matéria nossa aqui discutir preço de obra. Ninguém seria responsável da valor que não. Isso. Mas então, até porque foi um cálculo, uma estimativa. Mas eu quero dizer o seguinte, então, esta lei não foi cumprida. Nunca aconteceram essas alternativas. E a mesma lei diz que essas coisas têm que ser apresentadas em audiência pública, convocada para os cidadãos. Tá? Então, o que aconteceu? Os cidadãos estão revoltados não é contra o prefeito, não é contra a administração, é contra um fato e uma forma que aconteceu uma coisa. Né? Que hoje, inclusive, eu acho que ponto para os secretários que estavam lá presentes, o Záquia e o Urbano, que reconheceram que a forma poderia ter sido melhor, que não houve a consulta à população, que faltou diálogo, etc. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto real é estudar essas alternativas. E antes disso vem uma questão que foi levantada aqui também, que é, qual é a cidade que nós queremos? Em nenhum lugar do mundo, ninguém está largando a Champs-Élysées. Ninguém está largando a Edward Road, sei lá o que é. Porque isso é uma estupidez. O que estão fazendo é proibir entrar na zona central de Londres automóvel. Só entra carro elétrico, né? Mas até é utopia isso, né, Francisco? Não é utopia não, porque te lembra como era utopia? Tu não te lembra, tu é muito jovem. Era utopia não entrar carro na zona central onde não entra. A Rua da Praia não passar carro era utopia. Tudo isso foi utopia. E isso tudo em todas as cidades do mundo. Nós não podemos brincar de fazer o que ninguém faz no mundo e dá certo. Hoje foi colocado
por um jovem, até me surpreendeu, um jovem argumentou muito bem de manhã, exatamente isso, que isso aí são estrangulamentos que estouram logo adiante, que não tem funcionado em lugar nenhum isso, é gastar milhões em obras de arte, assim ditas, e perder qualidade de vida. O centro da cidade, para ter uma ideia, o Centro de Ecologia da URGS fez um estudo de microclimas, isso já fazem vários anos, mais de 20 anos, o Heinrich Hasenack, que eu participei da medida. Então, o centro da cidade de Porto Alegre tem 8 graus de diferença de lugares como Ipanema e Higienópolis, por exemplo. 8 graus. Então, se eu estou dormindo a 22 graus na Loma do Pinheiro, com toda a comodidade, tem pessoas a 30 graus tentando dormir no centro da cidade. Quer dizer, e por que é a explicação desse microclimas é exatamente a falta de arborização. É o concreto concentrado no centro. Se nós tiramos mais árvores do centro, maior sofrimento dessa população. Bom, encerrada essa primeira rodada de discussões, no primeiro bloco do Conversas Cruzadas, a gente está discutindo essa derrubada das árvores para fazer a duplicação, terminar a duplicação da Avenida Beira-Rio. Você participa da nossa interativa, você aceita a derrubada das árvores para